Uh, um projeto engraçado, o anterior, o Cri-Cri, o projeto que eu vou apresentar, o LabLab, quer dizer, há dois projetos com a literação, Cri-Cri, LabLab, mas vamos em frente e não perder tempo. Os agradecimentos ao Cotton por ter deixado apresentar também este projeto, como é óbvio, foi um sucesso, sobretudo na gestão de tempo. Vamos ver se eu consigo cumprir como os meus colegas anteriores. Ora bem, numa conferência dedicada à sustentabilidade rural, um projeto, este, o LabLab, que se foca na sustentabilidade ambiental, mas também na sustentabilidade económica do meio rural. O que se queria com o projeto seriam três valências distintas: encontrar um alto valor nutricional para a alimentação humana, portanto, provar isso. Valor forrageiro deste feijão, do Lab Lab, ou feijão cotelinho, e os serviços críticos de ecossistemas agrícolas que poderiam ser conseguidos através desta cultura. Como objetivos específicos, nós gostaríamos de conseguir a inscrição de duas variedades no Catálogo Nacional de Variedades, quantificar, isto porque se trata de uma leguminosa, quantificar se há ou não ganhos a nível de azoto no solo, portanto, pela retenção do azoto atmosférico, claro, e criar ou definir um itinerário técnico para o feijão cotelinho, uma vez que esta cultura é uma cultura órfã, uma forgotten crop, portanto, foi abandonada mais ou menos no século XVI, com a vinda de novas culturas de outras paragens, da nossa expansão ultramarina. É um projeto que acabará agora, em dezembro, no final de dezembro de 2025, e era um dos projetos com menor investimento aprovado, mas não de todo limitante, cerca de 530 mil euros. A nível de consórcio, era um consórcio, era sobretudo constituído por empresas, vemos muitas limitadas. Tínhamos também a FNOP para uma proximidade com as organizações de produtores e fomos buscar ainda uma agricultora do centro do país, sobretudo para os ensaios de forrageira, ou de validação como forrageira deste feijão. Este feijão, grão, fabácea, queríamos nós, acreditámos nós, isso no futuro logo se vê, que poderia revolucionar a alimentação sustentável na Europa. A nível de publicidade, de marketing é extraordinário. Se o vai ser ou não, isso logo se vê. É tudo uma questão de modas e de acreditar. Mas seja como for, deixei ficar a imagem para todos termos uma noção, uma imagem do que é este feijão cotelinho, que existem várias cores. Quanto mais claro, melhor para a alimentação humana. Portanto, este será o nosso feijão de referência. Portanto, como eu já referi, o que se queria era a construção do itinerário técnico. Quer-se também tentar promover ou disponibilizar uma nova cultura com baixas exigências hídricas, com valor nutricional e com todo o ciclo, ou seja, desde a produção até aos concentradores de oferta, aqueles que irão comprar ao agricultor, e, portanto, aqui sim uma rentabilidade assegurada e a tal sustentabilidade económica do sistema agrícola. Gostaríamos também de provar que poderá ser uma nova solução na rotação cultural aos modelos existentes. E aqui entra um pouco a questão do CCTI. O CCTI é o Centro de Competências para o Tomate Indústria, e, portanto, era uma solução de rotação para as parcelas que pudessem estar a começar a ficar cansadas com a cultura do tomate. O que é que fizemos em 2022, o primeiro ano do projeto? Instalámos logo a abrir cerca de 11 hectares de feijão labo no Ribatejo, que serviram de teste, de embate, o que é que poderia ser os desafios da produção a larga escala. Ao mesmo tempo, esta produção de 11 hectares ia nos dar a semente, porque era muito difícil de encontrar, a semente pós restantes ensaios. E logo de início havia uma parcela muito interessante de cerca de 8 hectares, próximos da estação do Setil, na qual semeámos metade, 4 hectares de feijão labo-labo, e os restantes 4 hectares
fizeram tomate indústria. Das imagens que nós podemos ver, duas referências. Embaixo, ao centro, vê-se a visita de uma delegação da Câmara de Castro Verde, que vai ver a resiliência da cultura, ouviu falar e vai ver o nosso projeto. Ao embaixo também, mas do lado esquerdo, vê-se as pegadas de uma família de javalis, de ocupas, que viveu debaixo do copado da Lab Lab, portanto, do nosso feijão, durante várias semanas, e portanto recebemos várias opções do que fazer com aquela família. A verdade é que eles viviam bem, bem protegidos, e era só esticar um bocadinho o focinho e comíamos as vagens. E vê-se do lado direito, também em baixo, isto é uma fotografia de novembro, um abelhão, porque a Lab Lab, neste caso, florescia em novembro, e portanto, novembro, final de outubro, e portanto era uma das opções na altura. Fica a referência, 2023. Então aí sim instalamos os primeiros campos de sementes na tentativa de identificar diferenciação varietal e, portanto, na ambição de poder inscrever duas variedades, pelo menos, no Catálogo Nacional de Variedades. E depois vários ensaios, ensaios de germinação, herbicidas, de densidade, para a tal construção do itinerário técnico que não existe. Também neste ano, 2023, começamos os trabalhos de formulação de alimentos vegan a partir do feijão cotelinho, uma vez que ele apresentou, em análises que fizemos no Instituto Ricardo Jorge, apresentou cerca de 23 a 24% de proteína, o que era um nível bastante interessante e, portanto, até que ponto é que conseguiríamos, então, fazer mais uma cadeia, mais um elo na cadeia de valor e, portanto, além do feijão, um produto agroalimentar, um produto alimentar a partir da sua farinha. 24. 2024, experimentámos em solos muito arenosos, muito pobres. Uh, a planta, com grande dificuldade, cresceu e, portanto, toda a questão de matéria orgânica é interessante avaliar nestes solos. Fizemos um ensaio de germinação em laboratório, nomeadamente identificação de quantidades de água e temperatura ideais para a germinação, e os ensaios de avaliação da aptidão ferrageira foram realizados então na região do Pinhal Interior, onde vemos nas fotografias alguns, sobretudo nesta aqui embaixo, há um rebanho, mas diga-se a um passant que houve um total sucesso na aceitação das folhas como pasto para os rebanhos de ovinos e caprinos tiveram a oportunidade de provar as folhas. A nível de resultados, ora bem, estes resultados são tirados na tal parcela do steel. Reparem, pedi atenção naquelas fotografias pequeninas que estão do lado direito. Há aqui uma ponte, que é uma ponte de férrea, de caminho de ferro, perdão, de caminho de ferro, onde estava o Lab Lab, e na fotografia mais pequena do lado direito encontramos a mesma ponte lá ao fundo, ou exatamente a mesma ponte lá ao fundo, mas todo o campo foi preparado, já está em camalhões, para tomate. Portanto, como é que nós fizemos? 4 hectares no primeiro ano de feijão, 4 hectares de tomate, no segundo ano, tudo tomate, terceiro ano, tudo tomate. O que vemos aqui é que, claro, no início, nas primeiras amostras, o nível de matéria orgânica era homogéneo, ou quase homogéneo em toda a parcela. Depois da Lab Lab, muito mais o teor de carbono era matéria orgânica, mas há uma relação entre o carbono e a matéria orgânica. Portanto, o carbono orgânico total era muito superior na parte que tinha tido, muito superior, não, mas era significativamente superior na parte que tinha tido Lab Lab, e essa diferença mantém-se nos anos seguintes. Ora, a nível de azoto total, é a mesma, são tirados no mesmo campo, e portanto o raciocínio é o mesmo, não vou repetir, já perceberam? E nota-se que os valores de azoto na modalidade de azoto, ou nitrogênio, na modalidade com Lab Lab, embora diminuindo ao longo do tempo, mostram-se sempre superiores à parte do campo ou da parcela que não teve, que serviu de testemunha, portanto, que não teve o feijão cotelinho. A grande impacto, e aqui foi muito engraçado ver o agricultor, que é um grande agricultor do Ribatejo,
no ano seguinte a conversar connosco, a olho, ele dizia que a zona onde tinha estado a Lab Lab tinha produzido muito mais, uma coisa extraordinária. Na realidade, foi só uma diferença de 20 toneladas, mas que é significativo. Agora, a miúde, as observações, o que notam aqui, na parte da parcela onde teve o feijão cotelinho, a pressão sanitária, a pressão de doenças foi muito menor do que na parte que teve tomate em cima de tomate. Esses dados ainda não estão estatisticamente tratados e, portanto, fica só aqui a nota de algo que foi intuitivo, foi uma observação só. Mas poderá justificar que não há uma grande acréscimo de produção. O que há na realidade é tomate saudável e, portanto, contabilizável, mais na parcela que tinha tido no Lab Lab do que naquela que se teve tomate em cima de tomate. A nível de produtos alimentares, as formulações que fizemos, isto foi a partir da farinha de Lab Lab, criámos nuggets, croquetes, nachos, tortilhas e ainda não conseguimos, mas vamos conseguir, um foie gras, ou seja, um foie gras em que o pato ou o ganso não contribuiu com o fígado. Neste caso, a proteína vem da base da farinha de Lab Lab. Mas vamos lá outra vez. O que foi muito difícil foi conseguir, isto foi um trabalho de vários meses com uma pessoa altamente especializada nestes assuntos, foi conseguir a textura. Os sabores, vou ser franco, com mais camuflagem de especiarias ou menos, chegava-se a uma coisa bastante agradável. Agora, a textura de um croquete que lhe fizesse lembrar um croquete mais ou menos de carne é que foi difícil. Mas em todos os eventos em que nós demos a provar, tanto os croquetes como os nuggets, foi bastante aceito e foram bastante elogiados. A nível das tortilhas, precisa sempre de farinhas. Tentamos farinha de aveia, tentamos outras farinhas, mas portanto não há aqui um mérito extraordinário. Há uma adição de alguma farinha do feijão, mas não é nas mesmas proporções e com a mesma personagem principal, digamos assim, que tem no caso das outras coisas, nos croquetes, nos nuggets, nos nachos. Uh, Muito bem. A nível da divulgação, temos uma lista bastante interessante e não está completa aqui, mas das coisas onde aprendemos mais foi num evento que está na parte final da listagem, chamada Plant-Based World Expo, onde as soluções mundiais de plant-based food eram apresentadas. Isto foi em Londres. Infelizmente, esta feira já não se realiza na Europa, passou para Nova York. Uh, Torna-se mais caro para nós. Mas os contactos e deixaram-nos completamente surpresos o que é que se faz hoje em dia. Percebemos claramente que a soja está banida quando se coloca nos expositores um cartaz a dizer não prove, fale connosco primeiro. E nós falávamos, e a questão é: tem alguma alergia à soja ou alguma alergia? E nós dizíamos não, então pode provar. Eu acho que é meio caminho andado para o produto, a pessoa desconfia. Ou a primeira resposta, desde quem ia comigo, respondeu assim: epá, não sei se sou alérgico ou não. Portanto, pelo simples não, não provo. Voltando, isto para dizer que a soja estará a cair como solução para vegan food e outras soluções, como a ervilha branca e outras, estão a surgir, o grão de bico, então, que também tem grande potência no nosso país, estão a surgir e esperemos nós, um dia, tornar conhecida este feijão cotelinho. O que é que nós conseguimos provar? Primeiro, uma resiliência. A fotografia do lado esquerdo é onde andaram a pastar as ovelhas no ano anterior a seguir, não tenho com precisão, mas é tirada em agosto e se repararem está tudo seco à volta e o feijão consegue aguentar, ele vira as folhas e consegue aguentar a seca manda as raízes a grande profundidade, portanto, solos esqueléticos é mais difícil, mas se ele tiver forma de aprofundar as raízes,
ele consegue aguentar bem, bem não, mas consegue aguentar mais ou menos a seca, ou pelo menos pouca quantidade de água. As fotografias do meio são, obviamente, a tal parcela que levou blá blá e depois tomate. Uh, Portanto, produtividade, funcionalidade, ou seja, temos desde alimentação animal e vemos ali uma cabra, penso eu, a comer as folhas da lab-lab, e embaixo a farinha, o feijão e a farinha, e finalmente a questão da biodiversidade, que serve de suporte um bocadinho à cultura da lab-lab em novembro, quando não existe mais nada, para algumas espécies poderem ter, por exemplo, pólen, poderem ter flor, neste caso, que é o que ela tem. Ora, em conclusão, então, verifica-se que o feijão cotelinho pode ser uma leguminosa ideal para implementar a nível de cultivo local, pelos altos níveis de proteína, o que está em moda, adaptado ao clima, sobretudo ao nosso clima mediterrâneo. Isso aí ela está extremamente bem adaptada. Baixa necessidade de uso de fertilizantes, aliás, até cresce o azoto no solo, e um custo de produção relativamente baixo, quando comparada com outras farinhas ou quando comparada com. Se estivermos a comparar farinhas, sim, o custo de produção é mais baixo. Porque as farinhas, porque eu já adivinhava o slide seguinte, e percebe-se que há uma tendência de moda atualmente e um pedido de proteína vegetal, soluções vegan, e portanto, algo que é produzido em farinha, é que falta-me aqui um pormenor. Nós começamos a olhar muito para este feijão, para o feijão cotelinho, ainda com a Patrícia Vidigal de Luísa, está há uns anos, em 2015, 2016, porque era uma leguminosa que era utilizada antigamente na panificação. E, portanto, a nossa curiosidade começa daí, e, portanto, muitas soluções de pão mais proteico são requeridas hoje em dia. Finalmente, não é o último, mas é o penúltimo slide, o facto de disponibilizarem farinha, e nós testamos já em algumas impressoras de 3D para alimentos, uh, é fácil, ou seja, poderá ser um suporte comercialmente interessante. A farinha de um lado, junta-se água, faz-se uma massa, vai para a impressora 3D, é cozinhado. Agora é uma questão de percebermos ou procurarmos, quem tiver interesse, como é que é feito o processo das impressoras 3D de alimentos, mas funciona bem com a farinha do feijão cotelinho. E finalmente, o último slide, trago o exemplo de um documentário da atualidade relativa, ele estreou em 2024, mas que foca, porque vamos ser forçados a mudar os nossos hábitos alimentares, como é que as alterações climáticas vão condicionar a agricultura mundial, as preocupações nutricionais atuais, a ditadura da disponibilidade dos alimentos, isto é interessante neste documentário, e, sobretudo, a modernidade da comida tecnologicamente natural. Isto parece um contrassenso, mas quem já viu o documentário percebe de que é que estamos a falar, quem não viu fica a curiosidade. A verdade é que, com o projeto LabLab, pensamos que conseguimos responder a alguns destes desafios. E pronto, penso não ter comido muito tempo que vocês que estava permitido. Ficam notas para alguma pergunta que surja.